Sabe aquele seu trabalho da faculdade que só de pensar na apresentação você já fica nervoso? Só de pensar em ir à frente, falar para todo mundo, você já fica com o coração acelerado? Pois existem alguns hypers que podem te ajudar a melhorar a sua apresentação. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e me segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais juntinho. Vamos lá? A primeira dica, a primeira atitude que nós podemos tomar para conseguir fazer uma boa apresentação de trabalho começa antes mesmo da nossa apresentação. É fazer um roteiro. O roteiro ele é fundamental para a apresentação de bons trabalhos. Primeiro, porque ele vai ser um guia, ele vai demonstrar um direcionamento que você vai ter na apresentação do seu trabalho. Depois, nesse roteiro, você deve colocar tudo aquilo que você quer falar no seu trabalho, tudo aquilo que deve ser apresentado. Você vai colocar os pontos principais de tudo que você quer desenvolver no decorrer do seu trabalho. Desenvolva esse roteiro pensando primeiro no conteúdo que você quer falar, depois no seu público. Quem são as pessoas para quem você vai falar? Elas são familiarizadas com o assunto? Qual a idade dessas pessoas? Pense no seu público e na linguagem que você vai usar para explicar o seu trabalho. Tenha tudo isso em mente e faça um roteiro bem completinho, para ser um mapa mesmo na sua apresentação. A segunda dica, a segunda postura, é buscar naturalidade nas apresentações. Já foi em uma apresentação de trabalho e que a pessoa que estava apresentando ficou igual um robô parado lá na frente, só falando as coisas? Não precisa de apresentar seu trabalho assim. Seja natural, converse com o seu público, interaja com o seu público. Eu sei que muitas vezes, durante as apresentações, a gente pode ficar nervoso e esse nervosismo acaba atrapalhando um pouco a apresentação. Mas antes de começar a apresentar o trabalho, respira fundo. Pense que você tem um domínio do conteúdo que você vai apresentar. Se você tem um domínio daquilo que você está falando, por que você ficar nervoso? Você sabe o que você vai falar e você só vai passar isso para as outras pessoas, vai apresentar essas informações para as outras pessoas. Então, busque o máximo de naturalidade que você conseguir. Gesticule com as mãos, explore o seu ambiente, fale olhando para o seu público de forma natural, como se você estivesse em uma conversa mesmo, sem ficar aquela apresentação muito robotizada de você só fala. Busque interação com o seu público. Apresente olhando para as pessoas que estão na sala. Não fique olhando, por exemplo, para o além ou para a parede. Busque olhar nos olhos da pessoa com quem você está conversando. Se olhar no olho te deixa muito nervoso, busque olhar, focalizar a sua atenção nessa região da face da pessoa, testa e nariz. A pessoa vai ter a impressão que você está olhando para ela. E isso vai tornar a sua apresentação muito melhor. A terceira dica, estou olhando para baixo que eu estou conferindo no meu roteirinho quais são os pontos principais que eu coloquei aqui para a gente discutir, ok? A terceira dica e postura é controlar o seu time. O que é isso, controlar o seu time? Primeiro é preparar a sua apresentação pensando no tempo que você realmente vai ter disponível. Então, controle esse tempo. Não faça uma apresentação super longa que ultrapasse, que extrapole esse tempo. E é uma apresentação muito pequena que deixe muito tempo de vácuo. Faça uma apresentação que vá preencher o tempo que você tem. E controlar o timing também diz respeito muito ao tom de voz, a sua postura diante das pessoas que estão assistindo o seu trabalho. Controle, por exemplo, o volume da sua voz, o ritmo da sua fala. Muito cuidado com as palavras e expressões que você vai usar. Explore ali todo o seu ambiente. Controle, faça com que a sua voz ela esteja audível para todas as pessoas que estão na sala. Você não precisa falar gritando, mas você também não pode falar muito baixinho para comprometer ao que outras pessoas, por exemplo, consigam ouvir e entender o seu trabalho. Outra dica que a gente pode seguir, outra postura que a gente pode ter, se você fica muito nervoso na hora da apresentação, busque segurar alguma coisa.
Pode ser uma prancheta, pode ser um cartão, alguma coisa, uma caneta, alguma coisa que você tenha nas mãos, para você não ficar tão focado no sintoma, né? Para você não ficar tão focado nesse sentimento da ansiedade que está em você. Então, busque segurar alguma coisa. Mas atenção, se você for segurar, por exemplo, alguma folha de papel com algum roteiro, ou algum lembrete do que você precisa falar, evite folhas de papel muito grandes. Primeiro, porque é esteticamente feio. Depois, não é legal você que vai apresentar um trabalho estar com uma super folha de papel para consulta, sendo que é você que tem o domínio do conteúdo e é você que vai falar sobre aquilo. Então, busque segurar alguma coisa pequena, seja uma caneta ou um pedaço de papel dobrado ao meio. E se tiver algum ponto para ser consultado, é só para apoio, não é para ficar lendo o material. Isso vale também para slides. Slides têm que conter somente o essencial. Evite muito texto, evite pontos muito extensos. Busque colocar nos seus slides, nos seus materiais de apoio, apenas aqueles pontos que são mesmo mais importantes, palavras-chave, conceitos fundamentais. Evite textos, slides muito grandes, com cores muito chamativas. Esse tipo de coisa deve ser usada somente para um apoio à apresentação. Não é para você chegar, por exemplo, na hora de apresentar o seu trabalho e ficar lá lendo o slide como se tivesse tudo bem, sabe? Se você vai falar sobre aquilo, você precisa ter o domínio do conteúdo que você vai trabalhar. Então, estude o conteúdo antes e use todos esses materiais, seja uma folhinha de papel, né, um roteiro de rascunho, seja slides, use apenas como apoio para a sua apresentação. Uma outra postura que a gente pode ter é ter atenção para a linguagem não verbal. E o que é essa linguagem não verbal? É a linguagem do nosso corpo. O nosso corpo fala e fala muito o tempo inteiro. Na hora de apresentações de trabalho, evite, por exemplo, ficar com mãos no bolso, braços cruzados, ficar balançando assim de um lado para o outro, né, mostrando inquietação. Cuidado com esses movimentos. Atente-se à linguagem do seu corpo, o que o seu corpo está comunicando para o outro. Seja sempre de peito aberto, com os braços soltos ou gesticulando com as mãos. Se você for uma pessoa que gosta muito de gesticular, como eu, por exemplo, tenho o hábito, sempre que eu falo, eu fazer algum tipo de gesto com as mãos, né? De ficar gesticulando com as mãos. Só toma cuidado para não ficar coisas muito exageradas, muito espalhafatosas. São gestos contínuos, são coisas simples, mas evita completamente mão no bolso, braço cruzado, braço para trás. Mantenha os braços soltos ou gesticule com as mãos. Postura sempre, coluna direta, olha para frente, para o seu público. E na hora de falar, gente, isso é um erro crucial. Vai ver o slide? Vê o slide primeiro. E antes de falar, olhe para a pessoa com a qual você está falando. Não fale de costas para o seu público. E é muito comum também em apresentações, seja de faculdade ou escola, a gente olhar muito para o professor, que é a figura, né, que naquele determinado momento vai estar avaliando a gente. Então, tem pessoas que apresentam um trabalho todo voltado olhando só para o professor. Não é só ele que está na sala. A sala está cheia de pessoas, está cheia de colegas que querem ouvir a sua apresentação. Então, olhe para todo mundo. Não focar em sua apresentação apenas para uma pessoa só. Uma outra postura que vai melhorar muito as suas apresentações é deixar claro os passos do seu trabalho e quem são as pessoas que estão falando junto com você. O que é isso? Primeiro, você tem que deixar claro sobre o que é o seu trabalho, porque tem alguns trabalhos que a gente assiste a apresentação e não sabe muito bem qual que é o assunto central daquele trabalho, do que exatamente aquela pessoa está falando. Então, no início do seu trabalho, se apresente. Se o trabalho for em grupo, apresente os membros do seu grupo, fale qual é o assunto do seu trabalho, qual o objetivo de vocês com aquele trabalho, um pouquinho da metodologia, né? O que vocês fizeram para aumentar aquele trabalho. Vocês consultaram textos, vocês leram livros, vocês viram vídeos na internet. O que foi feito? E sempre que o trabalho for em grupo, passe a palavra para outra pessoa da forma mais natural possível. É muito comum de quando nós estamos apresentando o trabalho em grupo,
as coisas acabam ficando um pouco forçadas demais. E em que sentido isso? Cada um sabe a sua parte e cada um vai falando a sua parte. Pois eu tenho um desafio para você. No próximo trabalho que você for apresentar, que for em grupo, esteja ciente de todo o seu trabalho. Conheça as partes de todo mundo. Isso é muito legal pelo seguinte fato. Imagina que um colega vai apresentar antes de você. E a parte dele é fundamental para que as outras pessoas consigam entender o que você vai falar. Chegou na hora da apresentação, a escola esqueceu completamente o que ele ia falar. E você também não sabe qual é a parte dele. O que vai acontecer? Vai ter um buraco na apresentação. A sua parte vai acabar ficando comprometida por conta do esquecimento do outro. Então, sempre busque, quando for trabalhar em grupo, fazer com que todo o grupo saiba tudo o que vai ser falado. Todos conheçam a parte de todo mundo. Porque caso alguém esqueça alguma informação ou alguma coisa importante deixe de ser falada, vocês conseguem complementar a apresentação um do outro. Isso, além de deixar o trabalho muito mais dinâmico, vai dar um up muito grande na apresentação de vocês. Quando forem passar a palavra um para o outro, faça isso de uma forma mais natural. Você não precisa de falar, por exemplo, ok, essa daqui foi a minha parte, obrigada. Sabe, não precisa. Você terminou de falar, o seu outro colega já pode começar a falar a parte dele. Pode, por exemplo, retomar algum ponto que você disse, né? Por exemplo, como disse X, essa informação é dessa forma, isso influencia nisso e naquilo. Mostre que o trabalho ele está conectado, que as partes do grupo estão unidas, estão conectadas uma com as outras. E não que simplesmente foi um trabalho de recorte e cola ou uma montagem de quebra-cabeça. A última postura que nós podemos tomar, que vai melhorar muito a apresentação de trabalhos, na verdade, são as duas últimas. Primeiro, você deve sempre estar preparado para as apresentações e preparado para os imprevistos que podem acontecer ali. Como assim? Se você for usar, por exemplo, um slide, salva esse slide em pendrive, salva esse slide em drive, manda para um amigo. Tenha certeza de que quando você chegar no local da apresentação, você vai ter todos os equipamentos que você precisa para fazer sua apresentação acontecer, que você vai conseguir abrir o seu material no formato que ele foi salvo. Muitas vezes a gente faz algum material, por exemplo, slide, no PowerPoint, e vai abrir um outro computador, por exemplo, e lá o formato é diferente, então o slide acaba desconfigurando. Então procure sempre salvar os seus materiais em formatos que você sabe que vai dar certo e que vai abrir da forma que você fez. E que você vai conseguir acessar também esses materiais. Então, sempre deixe salvo em mais de um lugar, em mais de uma fonte. E esteja preparado também para os imprevistos. Pensa, por exemplo, se você montou toda a sua apresentação, você chega no momento de apresentar e, pum, acabou a luz. Está de dia, mas você não consegue mais usar o computador que você ia usar apresentar o seu trabalho, por exemplo. E aí, o que você faz? Você precisa ter a capacidade de apresentar o seu trabalho sem aquele recurso. Lógico que se você prepara material para fazer um trabalho, para desenvolver a sua fala, você se dedicou a fazer aquilo, você investiu um tempo naquilo e aquele material seria um suporte muito grande para você. Mas busca sempre conhecer o seu trabalho, conhecer a sua fala, aquilo que você vai apresentar, a tal ponto de se acabar a luz, por exemplo, ou se por algum motivo você não conseguir acessar esse material, você vai conseguir apresentar o seu trabalho normalmente, utilizando outro recurso, como, por exemplo, o quadro, o papel, ou alguma dinâmica. Então, sempre tenha um plano B. E para fechar, no fechamento, na conclusão do seu trabalho, não esqueça de agradecer as pessoas pela atenção, né, de todo mundo que está ali te assistindo, acompanhando a sua apresentação, e sempre deixe um espaço para dúvidas. Esse é um ponto que muita gente tem medo na hora de apresentar o trabalho. Você apresenta o trabalho e tem medo ou tem receio das dúvidas que podem surgir, do que os colegas podem perguntar, do que o professor pode perguntar. Gente, a coisa mais comum do mundo
é as pessoas terem perguntas sobre diversos assuntos. Se elas estão perguntando, significa que elas prestaram atenção no seu trabalho ou que algum ponto não ficou tão claro quanto deveria. Isso é completamente comum. Não tenha medo de questões dos seus colegas. Quando vem uma pergunta para você e você consegue responder, aquilo é tão legal. Isso dá um valor tão grande para o seu trabalho. Então, por isso que eu falo, busca sempre conhecer e dominar o assunto que você está falando. Independente, por exemplo, se você estudou 10 páginas de um livro sobre aquele assunto, mas você vai falar só 3, olha o tanto de conteúdo que você ainda sabe sobre aquele assunto. Quando surgir alguma pergunta, você responde da forma mais natural possível. Não tenha receio de perguntas, perguntas fazem parte. Outra coisa que faz parte também é não saber responder. Ninguém sabe tudo, e não é porque você está apresentando um trabalho, está discutindo sobre um assunto, que você tem a obrigação de saber tudo sobre aquele conteúdo. Você tem que ter domínio daquilo que você está falando, tem que saber discutir os pontos principais, apresentar as principais ideias, consequências. Mas se alguém te fizer uma pergunta e você não souber a resposta, se você não conseguir responder, seja honesto. Fala que não sabe responder aquela questão naquele momento. Você pode até, por exemplo, abrir para discussão para a sala e ver se alguém sabe, ou se alguém tem alguma sugestão do que possa ser. Mas não minta, não invente respostas para uma questão que você não sabe. Se você não sabe, fala, não sei. É muito melhor você assumir que não sabe do que você inventar uma resposta sem pé nem cabeça para responder aquilo ali. Todo mundo vai perceber que aquilo não é verdade, que você não sabe, que você está inventando coisas. Então, sempre abra espaço para perguntas, receba bem as perguntas, saiba ouvir o seu público. Se você souber responder, responda com carinho, responda com atenção, responda olhando para a pessoa, fazendo conexões com o que foi apresentado. Se não souber, não tem problema. Fala que não sabe e vida que segue. É completamente normal. Já aproveita, então, que você chegou até o finzinho desse vídeo. Não deixe de dar o like, já manda esse vídeo para o seu grupo de trabalho lá, para todo mundo aplicar essas dicas, para todo mundo assumir esses comportamentos e vocês conseguirem acertar tudo no trabalho de vocês, tirar a maior nota que vocês podem conseguir. E, fique calmo, fique tranquilo. As apresentações que acontecem de forma mais natural, elas fluem muito melhor. Se coloque como humano, você é uma pessoa assim como a outra pessoa que está te assistindo. Faça essa conexão com o seu público. Se coloque no lugar de eu vou apresentar para vocês esse assunto, mas eu quero que vocês conversem comigo sobre esse assunto também. Você vai fazer esse trabalho fluir de uma forma muito mais legal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, enviar esse vídeo para todo mundo. E se você quer acompanhar mais sobre essa vida de universidade, sobre dicas de estudos, rotina, organização, não deixe de conferir lá a minha página no Instagram. Beijão e até o próximo vídeo.